Olá, mais um programa Presença Espírita no ar. Hoje é quinta-feira, nós estamos ao vivo pela Rede TVM, 22 horas. E o programa tem 1 hora de duração para que a gente possa refletir um pouco a respeito da doutrina espírita, de tantos conhecimentos que os espíritos nos trouxeram através das obras de Allan Kardec, codificadas por Allan Kardec, mas também através de outras obras, através de médios, através de incansáveis homens que encarnaram na Terra com esse objetivo, de trazer as revelações do alto para que o homem, através do conhecimento dessas revelações, tomasse um novo rumo, transformasse a sua existência, melhorasse como espírito, e nós continuamos nesse aprendizado, porque a cada dia, através de médios, através de psicografias, nós recebemos orientações, nós recebemos novidades do mundo dos espíritos, e esses novos conhecimentos que os espíritos nos trouxeram, eles têm impacto na nossa existência, porque passamos a entender que somos espíritos imortais. A partir do momento em que passamos a ter esse entendimento que somos espíritos imortais, que a morte não acaba com tudo, que éramos antes do berço e continuaremos sendo depois do túmulo, isso muda o foco, muda os paradigmas dessa existência. Profundamente, Silvia. Allan Kardec, ele provoca-nos dizendo de que necessariamente o conhecimento do Espiritismo ele tem que provocar uma mudança de atitudes, de comportamento, e propõe, a partir das informações desses espíritos, que essa conduta, que essa linha de conduta seja o cristianismo, porque é a doutrina mais coerente, ou o melhor exemplo, o melhor modelo e o melhor guia que podemos ter é Jesus. Os espíritos são claros, peremptórios nessa colocação. Então, se nós somos imortais, eu apenas estou vestindo um corpo, eu não sou o corpo. É a primeira atitude e reflexão nossa. Mas, além disso, ao saber que eu já estive em vários outros corpos, ou seja, estive e expressei várias personalidades, e de que eu não sou somente essa personalidade que se expressa neste corpo que hoje eu disponho, mas eu sou o espírito imortal, que é a somatória de todas essas experiências, meus traumas, meus medos, meus dramas, minhas capacidades, minhas virtudes, minhas facilidades, dons, são todos coisas, objetivos, tesouros e alguns cascalhos que eu adquiri, amealhei por esforço próprio ao longo das minhas existências. Ter essa percepção de que somos efetivamente espíritos imortais, vivenciando por um período muito curto uma experiência terrena, utilizando-se de um corpo que é material, diferente da nossa natureza, que somos seres espirituais, isso provoca um novo olhar de mundo. Porque nós conseguimos explicar as aparentes injustiças, não é, Silvia? Conseguimos entender o porquê de que tantas disparates, o porquê que a vida tão tranquila de um momento para outro muda-se abruptamente, o porquê que uns desencarnam tão cedo, outros vivem uma longeva existência, o porquê alguns nascem com dificuldades orgânicas, fisiológicas de grande monta e outros gozam de uma saúde perfeita ao longo de décadas, o porquê uns na miséria socioeconômica e outros na opulência, porque apenas temos experiências diferentes e de que todos estamos uns para aprender com os outros e ajudar com os outros. Essa percepção modifica a nossa postura. Mas esse é só um processo racional, não é, Silvia? Existe todo um esforço para vivenciar esses conceitos, não é? É verdade. Tanto é que a incorporação de Allan Kardec do Evangelho em todo o bojo, o corpo doutrinário da doutrina espírita, veio dar o valor que a doutrina espírita tem. Através do Evangelho de Jesus, nós aprendemos a caminhar com passos seguros na nossa caminhada. E o Evangelho de Jesus é o livro mais vivo que existe no plano terreno, no ambiente em que nós vivemos, metaforicamente falando, porque vertem do plano espiritual
conhecimentos diretamente para a terra, através de ensinamentos que o próprio Jesus deixou e que foi passado para o livro através dos evangelistas. São ensinamentos que traçam o roteiro para que cada cristão caminhe a passos seguros nesse tumultuoso mar da existência terrena. Através do Evangelho de Jesus, a doutrina espírita passou a ser uma religião, já que ciência e filosofia também foi trazido esse bojo de conhecimento, a ciência que estuda a natureza dos espíritos, a ciência que estuda a comunicabilidade de um mundo material com o mundo espiritual. E a filosofia, quando nos responde por que estamos aqui, qual é o objetivo da vida. E o Evangelho de Jesus, ele vem então trazer um valor para a doutrina espírita no seu aspecto consolador, porque toda vez que abrimos o Evangelho, é a nossa história de vida que lá encontramos. Quem de nós não se vê nas dores de Maria Madalena, por exemplo? Quem de nós não se vê nas dores de Jairo quando perde o seu filho? Quem de nós não se vê nos personagens bíblicos andando pelos caminhos da terra, muitas vezes tropeçando, levantando e continuando a viver, e tendo como roteiro e como o grande protetor Jesus? Agora, Maurício, todo o conhecimento dessas verdades, e principalmente das bases fundamentais da doutrina espírita, da reencarnação, da comunicabilidade com os espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, por exemplo, e de todos esses conceitos, tem impacto na existência terrena para as pessoas? Ou eu posso viver ao largo sem que isso me atinja, sem que esses conhecimentos façam a diferença no meu viver e na minha caminhada? Até poderia, e não são poucos aqueles que acreditam nesses conceitos, que falam de reencarnação, de mortalidade da alma, e nenhuma postura modificam em si. É aquilo que Kardec classificou em O Livro dos Médiuns como espíritas imperfeitos, porque eles estão preocupados, eles acreditam na fenomenologia, eles entendem que a comunicabilidade é uma verdade, a mediunidade para eles não é ponto de discórdia ou questionamento, porém nada fazem em modificar, o que é uma incoerência, não é, Silvia? Porque se eu sei que eu vou voltar para esse planeta, a minha postura passa a ser mais ecológica. Se eu começo a modificar o meu comportamento, o meu pensar, se eu sei que o inimigo de hoje eu reencontrarei fatalmente amanhã, eu vou, além de deixar de fazer mal a ele, me esforçar para que o bem seja uma tônica da relação. Se eu começo a entender que a Terra é o grande palco de experiências importantes para a minha vida, eu começo a deixar um rastro mais positivo do que pegadas negativas, porque eu as reencontrarei numa próxima existência que vai ser breve. Então, entendendo que nós somos herdeiros de nós mesmos, de que aquilo que dispomos de paciência, de coragem, de humildade, mas também de outras paixões que nos atrapalham, como a vaidade, a arrogância, a prepotência, tudo isso foi esforço próprio meu. Eu não tenho o direito de terceirizar ou de imputar essa culpa dessas minhas dificuldades a alguém, senão a mim mesmo, porque eu herdo as minhas experiências. E o meio onde eu renasci, aonde eu fui colocado pela providência divina, é aquele mais adequado para que novas experiências sejam positivas, a fim de eu adquirir mais virtudes no campo moral, capacidades no campo intelectual e também ressarcir à vida aquilo que dela, porventura, eu retirei, eu usurpei em algum momento em outra existência. Então as carências das mais diversas montas, emocionais, afetivas, financeiras, elas são, no dizer do Espírito Joano de Ângeles, aquilo que eu mal baratei, mal utilizei ontem e hoje me vem na forma de carência como aprendizado. Assim como os tesouros que me chegam na mão, sejam eles de cunho material, mas as minhas capacidades intelectual, a minha inteligência emocional, capacidade de liderança, de relacionamento, tudo isso também são dons, e aí lembramos da parábola dos talentos, Jesus nos alertando, são talentos que a providência divina nos oferece a oportunidade
de fazer multiplicar. Então a reencarnação é sempre um momento de grande valia para todos nós. Estar reencarnado é um momento ímpar na existência do espírito imortal. Nesse nosso afã do dia a dia, Silvia, muitas das vezes a gente não se dá conta de como estar reencarnado é muito importante, né? A gente fica preocupado se o dinheiro vai dar para pagar a conta no final do mês, o que eu vou fazer para tal situação, como que eu vou cuidar da casa, da manutenção do lar, da educação dos filhos. E a gente fica de tal forma envolvido com o mundo, esse mundo e as coisas do cotidiano, que às vezes esquece de colocar a mente acima disso tudo e perceber, eu sou um espírito imortal. É a questão do sono hipnótico da matéria, né, Maurício? Nós encarnamos da Terra e trazemos muitos planos no bojo da nossa história. Quem de nós no mundo dos espíritos não faz bons planos, né? Ah, sim. E quando encarnamos, obnubilados pela matéria, entorpecidos pelos 5 sentidos, envolvidos pelo brilho da matéria, muitas vezes nós deixamos aquilo que vale a pena, que são os valores da alma, e caminhamos às vezes com dificuldades, hipnotizados pelo brilho do ouro e da matéria, e quando vemos, o tempo já se foi. E hoje nós vamos falar sobre isso e sobre outros assuntos também. Você pode ligar aqui para o telefone 3028-7122 e também nós já estamos com a nossa página no Facebook, já estamos online, o Presença Espírita Ponta Grossa. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o nosso programa. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Sempre às quintas-feiras, a partir das 22 horas, nosso programa é ao vivo, mas você também pode assistir às reprises que acontecem aqui na Rede TVM ou ainda nosso canal no YouTube. Se você acessar Presença Espírita Ponta Grossa no YouTube, você vai encontrar o nosso canal e vai encontrar vários programas que você tem lá, e esse programa também estará lá daqui a um tempo para você também assistir. Nós sempre iniciamos nosso segundo bloco trazendo uma sugestão de algum livro, um CD, um DVD espírita. Hoje é um romance. São várias as pessoas que gostam muito dos romances espíritas, que são histórias não apenas para a gente sonhar, para a gente se divertir, para usar o tempo, para uma leitura interessante. Mas, na verdade, o romance espírita, esse gênero literário, é utilizado pelos espíritos a fim de passar-nos instruções e reflexões sobre como a lei de causa e efeito e as nossas atitudes em algum momento da existência refletem e repercutem nesta existência e muitas outras na sequência. Assim faz Victor Hugo nesse livro Almas Crucificadas. A médium Zilda Gama, no começo do século, psicografou esse livro do grande romancista francês Victor Hugo, que ao desencarnar em vida já era espírita, já conhecia o espiritismo, ao final da sua existência teve contato com o espiritismo e desencarnado rapidamente se vê e se declara um espírito espírita. E então ele utiliza a sua capacidade, a sua verve literária, buscando alguns médiuns para trazer desses conhecimentos e desse aprendizado. Especificamente nesse livro, Almas Crucificadas, Victor Hugo fala de um romance, de um triângulo amoroso que acontece na época das Cruzadas, onde um determinado conde acaba assassinando o seu melhor amigo porque cai apaixonado pela esposa deste. E então, para ficar com o seu amor, ele é capaz de assassinar, de matar aquele que ele dizia ser o seu melhor amigo. Os remorsos, a tristeza acompanham-lhe ao longo da existência e depois do mundo espiritual. E Victor Hugo, então, com a sua verve característica, com a sua capacidade literária, descreve para nós os dramas dessa existência e como atitudes insensatas podem repercutir ao longo não só de décadas, mas de séculos na nossa existência. E então, para você que gosta, e principalmente você que gosta do romance, do estilo literário do romance, pode aproveitar esse excelente escritor Victor Hugo, que mesmo ao desencarnar, continua nas suas lides de um grande escritor, não perdendo a qualidade dele. Não só Zilda Gama, mas vários outros médiuns psicografam, alguns outros médiuns psicografam Victor Hugo, principalmente, mais recentemente, Divaldo Franco. Zilda Gama, anteriormente a Divaldo, era quem ele se utilizava como seu recurso mediúnico. Se você achou interessante a nossa dica, sugerimos para que você busque em bibliotecas, livrarias, várias casas espíritas oferecem essa possibilidade.
Se você deseja buscar uma livraria que funcione no horário comercial, aqui na cidade de Ponta Grossa você vai encontrar duas. A Livraria Espírita A Educadora, que fica na Rua Santos Dumont 662, anexo à Sociedade Espírita Francisco de Assis, centro de Ponta Grossa, ou ainda na Livraria da Federação Espírita do Paraná, que fica aquilo que costumeiramente a gente chamamos de Feira do Livro Espírita. Ela fica no Shopping Antártica, na galeria com entrada pela Rua Santos Dumont. Nesses dois locais se encontrará este livro e vários outros. E caso você esteja nos acompanhando pela internet, pela TVM, nessa quinta-feira, quando o programa é ao vivo, você tem a oportunidade de deixar o seu nome, seu contato aqui na nossa página ou pelo telefone daqui da Rede TVM. Nós vamos anotar, registrar e ao final do programa faremos um sorteio e de repente esse livro pode ser seu. Essa é a nossa dica de leitura hoje e agora nós vamos para o nosso programa. Silvia. Nós estamos participando hoje de um programa especial. Nós estamos com todos os nossos apresentadores aqui, o Maurício, a Patrícia, o Ayrton, porque é um programa de celebração, mas ao mesmo tempo é um programa de despedida. Porque depois de uma década praticamente juntos à frente desse programa, nós apresentamos quase que 450 programas desde o ano de 2007, do dia 3 de maio de 2007. O Maurício vai se afastar aqui do programa Presença Espírita por uma questão de trabalho, uma questão profissional. Então, logicamente que nós teríamos que fazer hoje um programa em homenagem a ele, a todo o trabalho que ele desenvolveu ao longo desse tempo aqui conosco, nos despedir. Logicamente que a nossa amizade, nós vamos continuar nos encontrando, mas aqui no programa, por enquanto, isso não é possível devido a esse afastamento profissional. Então, esse é um programa especial e nós contamos com a participação de todos vocês aqui, mandando perguntas, dando o seu tchau aí para o Maurício. E nós resolvemos fazer um programa com os 4 apresentadores, porque estamos juntos nessa, né, gente? Desde o ano de 2009 e apresentamos muitos programas e estou até meio sem palavra aqui para a gente falar sobre esse assunto. Mas depois o Maurício, ao final desse bloco, ele também vai falar e nós vamos fazer um bate-papo de perguntas e respostas, né, Maurício? E vocês podem participar aqui conosco e no final do último bloco a gente vai falar mais um pouco a esse respeito. Bem-vindo, Ayrton, Patrícia. Obrigada. Mais um programa Presença Espírita. Eu vou começar então fazendo uma pergunta para a Patrícia, que muitas vezes as pessoas às vezes não vão na casa espírita por medo, porque acham que os espíritos são almas de outro mundo, são fantasmas. Então, você poderia já começar o programa falando o que são os espíritos. Então, antes de responder essa pergunta, eu queria só esclarecer que algumas perguntas que a gente vai responder hoje, como sempre, né, nós procuramos levar para o nosso público todas as suas dúvidas, procurar esclarecer essas dúvidas. E essas perguntas que hoje nós vamos responder são perguntas muito frequentes, que a maioria das pessoas tem dúvidas sobre isso. Então, o nosso programa é longe de ser um programa que seria um curso, né, ou uma escola, como grupos de estudo que nós temos na Casa Espírita. O nosso programa, ele sempre busca esclarecer qualquer dúvida, seja ela a dúvida mais simples até a dúvida mais complexa, né, pessoal, que às vezes até nós ficamos em dúvida. E temos que levar para casa, pesquisar, para depois responder e dar uma resposta fiel à doutrina espírita, ao que nós aprendemos. Dizer, então, antes ainda, que levar uma palavra amiga, uma palavra de consolo, é a nossa missão. Então, o que nós mais procuramos fazer aqui é isso. E se apenas um de vocês ou um de nós já se sentir um pouco mais confortável diante desses ensinamentos, nós ficamos felizes. Por isso que a gente também gosta de participar
assuntos como esse, por exemplo, que o Maurício se afasta fisicamente da gente por um tempo, mas por quê? Porque o nosso intuito é passar para vocês o que nós temos de mais puro dentro da doutrina, né? E esse feedback que vocês nos dão, ou seja, esse retorno que vocês nos dão, é muito importante para a gente. Então, como a gente sabe que vocês se familiarizam com a gente, né, nós também desejamos que vocês levem de cada um desses ensinamentos pelo menos um pouquinho de coisa boa. Então, os espíritos, né, agora respondendo, nós não devemos nos ficar com medo, né, Silvia, como a Silvia mesmo falou, porque os espíritos somos nós, né, somos nós. Sempre perguntamos qual a diferença entre espírito e alma. A alma somos nós encarnados, como nós estamos agora na Terra. E os espíritos são os espíritos desencarnados. Depois que a gente morre, a gente vai para o mundo espiritual e a gente vai ter uma outra vida ali. Então, o que está além desse mundo corporal é onde vivem os espíritos. Então, espírito é um ser inteligente que já habitou esse planeta e que está temporariamente num outro plano, vivendo de uma outra forma, mas que são criados por Deus, simples e ignorantes, e através das várias existências, então, eles vão melhorando a sua vida, eles vão progredindo. Né? Então, acho que assim eu dei um panorama mais ou menos do que eu queria falar sobre os espíritos, Silvia. Você está engasgada, estou com um pouquinho de né? tosse, um pouco de emoção, acho. Nós vamos fazer o intervalo agora, mas eu queria deixar em aberto já a pergunta do Ayrton, que a respeito do entendimento da doutrina espírita sobre pagar o mal com o bem. É isso que a gente deve fazer? Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Então, nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e eu deixei para o Ayrton essa questão. Ayrton, qual é o entendimento da doutrina espírita sobre pagar o mal com o bem? Bem, Silvia e amigos que acompanham o programa Presença Espírita, a elucidação desse assunto é encontrada no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, nos itens do 1º ao 4º. Então, quando nós lemos lá, Allan Kardec vai esclarecer primeiro o que o sentimento de aversão, o sentimento de inimizade, é um sentimento que é contrário à nossa natureza. Então, primeiro ele explica que é natural que esse sentimento exista, porque o coração, diz ele, bate de uma forma diferente ao aproximar-se de um amigo e de um inimigo. Então, sem a compreensão, por exemplo, da imortalidade da alma, das vidas sucessivas e da reencarnação, ficaria muito difícil o exercício do perdão e pagar o bem, retribuir o bem ao mal que se tenha sido feito. Então ele vai colocar no item número 4 o seguinte, que quando fala em pagar o mal com o bem, é não ter nenhum sentimento de ódio, rancor ou desejo de vingança, é estar sempre predisposto à reconciliação, é estender a mão sempre que se fizer necessário, sem a intenção de humilhar o próximo. Enfim, é abster-se, diz ele, em pensamento, em palavras, em ações, de tudo que se possa prejudicar aquela pessoa. E diz ele também que não se pode ter, por exemplo, sentimentos de angústia ou de sofrimento quando o bem alcança a pessoa, que porventura tenhamos algum sentimento de desafeto. Então ele vai concluir dizendo que todo aquele que assim age cumpre o mandamento amai aos vossos inimigos. Então, ou seja, aquele que está sempre predisposto à reconciliação e abstém-se de fazer qualquer pensamento ou ação que seja maléfica destinada a qualquer pessoa que seja. Então esse é o sentido, mas não só explica o sentido de pagar
o mal com o bem, mas também dá a razão para tal, ou seja, que isso só é possível quando se compreende o fato de se criar, por exemplo, se o amor, como diz Joana de Anjos, ela diz que se o amor gera laços de liberdade, o ódio gera as algemas que vinculam os desafetos até o devido reencontro, a reaproximação e o entendimento. Então, é preciso considerar também essa anterioridade da alma, as vidas sucessivas e a reencarnação, para poder ter um melhor entendimento do sentimento pagar o mal com o bem. Bom, a Patrícia falava a respeito de quem são os espíritos. Ela explicou muito bem que os espíritos somos nós mesmos, né? Na situação em que vocês aí do outro lado nos veem, nós somos espíritos encarnados. E aqueles que estão do outro lado da vida são os espíritos desencarnados que nós não vemos, mas pessoas dotadas da mediunidade e da vidência conseguem enxergar. Eu vou perguntar para o Maurício, então. Maurício, onde é que vivem os espíritos desencarnados? O que fazem os espíritos desencarnados? Para responder essa pergunta, Silvia, a gente lembra de uma citação evangélica onde Jesus nos diz: aonde estiver seu coração, estiver seu tesouro, aí estará seu coração. As nossas atividades, aquilo que faremos, a nossa ocupação no mundo espiritual será de acordo com os valores do nosso coração. Espíritos galhofeiros ou comportamentos galhofeiros continuarão nessa mesma postura no mundo espiritual se não refletirem sobre a sua postura, a sua atitude. Os maus se vincularão aos maus, os desequilibrados nos mais variados comportamentos, assim sucessivamente por uma lei de afinidade. Então, no mundo espiritual, há aqueles que fazem o bem, que se ocupam, que estudam, mas há aqueles que fazem o mal, que atrapalham, que vivem no ócio. Assim, nós vamos encontrar essas mais diversas realidades que encontramos no mundo espiritual, semelhante ao que encontramos aqui na nossa sociedade. Decidir aonde nós iremos, o que faremos, basta analisar os valores do nosso coração. Se nós trazemos no coração boas intenções, encontraremos sempre no mundo espiritual boas atividades, um ambiente propício para aprendermos, para desenvolvermos-nos intelectualmente, moralmente, para auxiliar ao próximo, para fazer o bem. Se no nosso coração ainda albergamos sentimentos mais tristes, mais infelizes, também encontraremos aqueles ainda infelizes que coadunam conosco nessas vibrações, e ali então nos vincularemos nessa afinidade vibracional e faremos aquilo que está cheio no nosso coração. Nós temos aqui, pessoal, perguntas bem interessantes. Vou continuar com você, Patrícia, e vou fazer duas perguntas numa só, que são bem interessantes. A primeira é se os espíritos sabem tudo, porque é muito comum as pessoas ficarem entrevistando os espíritos, pedindo para os espíritos tudo que vão fazer na vida, inclusive venda de imóveis, compra de carro, viagens. Sabatinam os espíritos e imaginam que eles possam responder a tudo. Bom, então, os espíritos sabem de todas as coisas? E a outra é, os espíritos podem reencarnar em corpos de animais? Patrícia. Então, lembrando que na doutrina espírita, quando falamos em espírito, falamos nos desencarnados, embora nós já tenhamos dito que espíritos somos todos nós. Mas em relação à primeira pergunta, Silvia, se os espíritos sabem todas as coisas, nós devemos nos colocar sempre que quando desencarnarmos, como espíritos, estaremos num patamar, num outro plano, mas com as mesmas aquisições que nós sempre tivemos. As aquisições que nós tivemos das nossas outras vidas, os conhecimentos que nós amealhamos na Terra. Então, sempre nós vamos ter os mesmos conhecimentos. Então, os espíritos sabem mais ou menos das coisas conforme o seu grau evolutivo. Né? Se eles tiverem uma evolução maior, seja na área intelectual como na área moral, eles vão saber das coisas nesse sentido. É porque se criou uma ideia de que os espíritos adivinham, de que os espíritos sabem de tudo, veem tudo. E a doutrina espírita nos ensina que não é assim. Né? Que os espíritos eles têm o conhecimento que eles vão amealhando nas suas vidas, uma após a outra, e depois, quando estão aqui na Terra, nós
esquecemos aquilo que aconteceu em outras vidas, algumas vezes nos lembramos de alguns flashes, se isso for importante para nós, mas nós não nos lembramos de tudo. E quando retornamos, então, para a vida espiritual, como espíritos, nós vamos saber de acordo com o nosso progresso evolutivo. O importante, o legal disso tudo, é a gente saber que nós podemos ser os artífices da nossa vida, né? Nós podemos construir esse nosso futuro procurando o caminho que a gente quer seguir, se é um caminho do bem ou se é um caminho do mal. Mas somos todos seres fadados a sermos bons. No final, a gente chega nesse intuito de ser bons. E a outra pergunta que você fez? Dos corpos. Nos corpos de animais. Então, como nós dissemos, sempre estamos evoluindo. Como os animais, eles não são dotados da razão, então nós somos diferentes e mais evoluídos que eles somente nesse sentido. Então, nós não vamos encarnar em animais, porque isso seria um retrocesso, né? Então, estamos sempre progredindo. Não que nós sejamos melhores que os animais, nós só estamos mais evoluídos porque temos, hoje, em nosso espírito, a razão. E nós também, às vezes chegam perguntas a esse respeito aqui, a respeito da alma. Os animais têm alma, sim, é uma alma embrionária ainda, chamada de princípio espiritual, que, como tudo no universo, evolui e essa evolução é milenar, e lá no futuro, num momento em que nós não temos conhecimento ainda, nenhum espírito passou para nós através dos livros, quando a alma animal ela passa a encarnar no reino do homem, né, no Homo sapiens, isso nós não temos conhecimentos, mas temos o conhecimento de que os animais progridem, evoluem e crescem como nós aqui vamos crescer em busca da angelitude. Eu quero perguntar para o Ayrton se os espíritos são iguais e se somente pelo espiritismo se pode ter contato com os espíritos, Ayrton. Bem, Silvia, os espíritos, se nós analisarmos do ponto de vista da origem, daí sim, todos somos iguais com relação à nossa origem. Vemos no livro dos Espíritos, que respondem os Espíritos, que todos fomos criados simples e ignorantes, e todos, sendo o espírito a individualização do princípio inteligente. Então, desse ponto de vista, nós somos iguais. Agora, do ponto de se considerarmos em termos de origem, de progresso espiritual, com certeza isso já é diferente, porque, visto que uns progrediram mais do que os outros, consequentemente, o que acontece? Os espíritos são mais elevados e os que são mais atrasados, ou seja, há os espíritos imperfeitos, há os espíritos sábios e há os espíritos puros. Então, Allan Kardec, quando estuda o tema no Livro dos Espíritos, veremos isso na escala espírita, então nós teremos a compreensão de que os espíritos evoluídos estão num grau hierárquico superior aos espíritos que estão na primeira ordem, os espíritos na terceira ordem, ou seja, os espíritos imperfeitos. Então, do ponto de vista da origem, sim, mas do ponto de vista evolutivo, absolutamente não. E essa questão do contato com os espíritos, é somente na casa espírita que acontece? Bem, nós, quando estudamos a doutrina espírita, vemos que existe a faculdade mediúnica, que é o instrumento, a ferramenta pela qual se tem o contato com os espíritos, mas isso não é exclusividade daqueles que se dedicam ao estudo e à prática da mediunidade, porque a mediunidade se prende a uma predisposição orgânica, fisiológica, e a mediunidade está praticamente a maioria das famílias tem, por exemplo, um médium. É raro encontrar famílias que não têm uma pessoa que, mesmo que seja uma sensibilidade mínima, tem esse contato com os espíritos. Então, não é vedado a outras crianças e a outras pessoas o contato com os espíritos, já que a faculdade mediúnica é bastante diversificada e presente em vários indivíduos. Eu vou deixar então para o Maurício a próxima pergunta, Maurício. Se nas instituições espíritas há algum tipo de pagamento? Nós vamos fazer um rápido intervalo agora e já voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita, esse programa especial de despedida do Luiz Maurício. Depois, daqui a pouco, ele vai falar alguma coisa para nós. Eu deixei uma pergunta lançada para ele, se na casa espírita tem algum tipo de pagamento, Maurício.
Silvia, nós até brincávamos no intervalo que existe o pagamento da conta de luz, de água, do IPTU, mas são como uma sociedade, são os sócios, são aqueles que se cotizam e que frequentam a casa espírita, que então, naquilo que podem cooperar mensalmente, fazem com que essas contas do dia a dia elas possam ser pagas. Mas as atividades na casa espírita, de maneira nenhuma, elas são cobradas. É natural que algumas vezes, pelo próprio autofinanciamento do evento, grandes eventos, algumas federações, algumas entidades no país, elas acabem cobrando. Então tem a palestra de alguém, cobra-se o suficiente para pagar o espaço do aluguel, a segurança, a luz, porque precisa ser financiado tudo isso aí. No Paraná é uma característica que poucas ou raramente, quase nunca, os eventos eles são cobrados. Mesmo grandes eventos, mesmo a Conferência Espírita que acontece anualmente em Curitiba, com cerca de 10 mil pessoas, ele é um evento gratuito. As pessoas se colaboram se querem, mas acham-se outros meios de financiamento. Na particularidade do dia a dia da Casa Espírita, jamais podemos admitir que um atendimento, o passe, a água fluidificada, o atendimento fraterno, qualquer que seja a atividade, ela seja comercializada. Mesmo a de assistência social, de qualquer maneira, não se admite, não se percebe como coerente com a proposta espírita essa comercialização, essa venda daquilo que a gente deve oferecer gratuitamente. Todos os trabalhadores de uma casa espírita, eles são voluntários. Casas espíritas maiores, com maior estrutura, eles até contratam funcionários, mas que são pagos pela própria estrutura da casa, por aqueles que administram a casa, jamais por um serviço espírita prestado. Então, as fontes de renda das casas espíritas são as livrarias, elas são alguns bazares, elas são alguns jantares, e aí então faz-se esses meios financeiros. Mas a gente jamais vai ver uma casa espírita cobrando por atividades espíritas. Um médium que cobra pelos seus serviços, ele não é espírita. É médium, mas definitivamente não é espírita. Maurício, por falar em passe, Silvia, vou passar para você. Em matéria de passe, existe algum médium melhor do que o outro? Porque, às vezes, algumas pessoas chegam para o passe e pensam, eu prefiro receber o passe daquela determinada pessoa. Né? Isso é certo? É assim mesmo? Como que funciona? Então, em matéria de passe, lógico que existe um médium melhor que o outro, porque existem médios uns mais disciplinados do que outros. Então, são melhores instrumentos para a espiritualidade no momento da aplicação de passe. Então, o médium que sabe que vai trabalhar naquele dia e se prepara mentalmente, se prepara espiritualmente, evita carregar sentimentos negativos dentro da alma, dentro do coração, faz uma alimentação adequada, porque a aplicação do passe, ela é uma atividade espiritual, mas ela é uma atividade mental também. E se nós estivermos com o estômago cheio de um jantar muito pesado, nós não seremos bons instrumentos para os espíritos na aplicação de passe, porque vai faltar oxigênio no nosso cérebro, o sangue vai estar todo no nosso estômago. Então, o médium que evita dissabores naquele dia, o que às vezes não é fácil, mas já mentaliza que no seu trabalho ele vai precisar de equilíbrio, ele é um médium mais disciplinado, então ele vai ser mais dócil ao trabalho dos espíritos, vai ser um melhor instrumento e o seu passe vai ser melhor do que aquele que chega todo atrasado, saiu do serviço correndo, não se preparou, teve dissabores durante o dia, não vigiou os pensamentos. Então, nesse sentido, sim, tem passista que está melhor naquele dia, se preparou bem, o seu passe vai ser melhor. Em relação a escolher o médium, é uma questão de empatia. Eu posso ter 2 médicos que têm a mesma especialidade, por que eu escolho um? Porque ele me tratou melhor, porque ele me falou uma palavra de carinho, porque o seu tratamento surtiu mais efeito, porque eu tive mais empatia. Então, é comum numa casa espírita nós tomarmos o passe com alguém e nos simpatizarmos com aquela pessoa e desejarmos na próxima sessão, no próximo dia de tratamento, querer aquele passista. Não tem problema nenhum nisso, mas normalmente os médiuns bem preparados, todos eles são iguais. E também um quesito que a gente não pode esquecer
é que o passe depende também da pessoa que vai receber. Então, quando nós adentramos a casa espíritas, preparados espiritualmente, mentalmente e com fé para receber aquele tratamento, o passe vai surtir efeito. E se o médium também estiver bem preparado, então o passe vai ser quase perfeito, né? Bom, Maurício, chegou a hora da despedida, né? A gente vai se ver, a gente vai se falar aí pelo Facebook, pelo WhatsApp, por telefone, mas aqui no programa você vai dar uma pausa aí por questões profissionais. Então, nós três aqui queremos nos despedir de você. Acredito que o público também, você recebeu um recado aqui da Zélia Maria Calisto, que vai sentir sua falta, felicidades na sua nova empreitada, que Deus te ilumine sempre. No Facebook também alguns queridos telespectadores deixaram alguma mensagem de carinho. E é interessante que foram 9 anos aqui, né, que nós compartilhei com a Silvia, com a Ayrton, com a Patrícia, com todos os nossos convidados, e foi uma oportunidade muito grata. E aí, quando a vida nos encaminha para outros desafios, a gente muitas das vezes gostaria de permanecer, porque já aprendi, já acostumei, já está bom. É uma atitude do bem, é uma atitude, é uma ação no bem, é uma ação nobre, onde a gente se sente realizado e gostaria de continuar. Mas a vida sempre nos provoca a desvendar o desconhecido, aprender aquilo que a gente não sabe, e esse é o grande desafio da vida. E ao perceber esses anos que passaram muito rápidos, né? São 9 anos, eles passaram. Comentávamos várias vezes aqui com os amigos aqui da bancada de que a última coisa que a gente tem a percepção é de que 9 anos se passaram. Mas ter a percepção de que foram 9 anos, que alguma coisa de útil foi possível fazer, essa é um sentimento de gratidão. E gratidão à vida por dar a honra de sabermos que não temos não inserimos ainda na nossa intimidade o mínimo daquilo possível, de tudo que falamos, mas já temos a honra de divulgar e de falar. Sempre no intuito de não ensinar alguém, mas de compartilhar, ombrear esse grande desafio que é viver, que é estar reencarnado, que é enfrentar os nossos próprios desafios. Então, ter a honra de poder estar aqui falando em nome da doutrina espírita é a grande gratidão que resta nessa nova etapa da existência. Mas o programa continua em excelentes mãos, né? E sempre que possível, sempre que a vida profissional permitir, estarei aqui em Ponta Grossa e participando e cooperando na melhor maneira possível com o programa. Bem, então nós deixamos aqui o nosso abraço fraterno, nossa gratidão ao Maurício pela sua dedicação e compromisso à divulgação espírita. Com certeza, todos nós aqui pensamos, todos nós, talvez no plano espiritual, nós assumimos um processo, na nossa programação reencarnatória, creio existir um compromisso assumido no plano espiritual da divulgação espírita. Não é sem razão que nós nos reunimos nessa bancada, né, durante todo esse tempo e vamos dar sequência ao programa, mas uma ideia me surge, uma inspiração me ocorre, que todos nós assumimos essa tarefa no plano espiritual e estamos aqui nada mais do que cumprindo, e você cumpre uma etapa e vai dar sequência e estará conosco. Então, a nossa gratidão, nosso abraço fraterno, e fica também de todos aqueles que acompanham o programa Presença Espírita, né, Silvia? E nós vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos ao vivo com mais um programa Presença Espírita aqui pela Rede TVM, canal 14. Fiquem vocês com Deus, tenham uma excelente semana e vamos sortear o livro que estávamos até esquecendo. E o Maurício tira hoje. Então, o nosso livro hoje é Almas Crucificadas, um romance de Victor Hugo, psicografado por Isilda Gama, e sorteado foi a tua letra, certo? Nazária e Despic. Nazária, parabéns aí pelo livro. A partir desse final de semana estará à disposição na livraria da Federação Espírita do Paraná, Shopping Antártica, na galeria entrada pela Rua Santos Dumont. E boa leitura para você. Tenham todos uma excelente semana e até o próximo programa.